Presta atenção aqui que eu vou falar. A vida do cristão ela é feita de altos e baixos. Isso daí é verdade. Mas nós temos que entender uma coisa. Deus sabe de tudo que está acontecendo na vida do povo dele. Você sabia disso? Não tem nada que faça batido aos olhos do Senhor que ele não enxergue. Tudo que está acontecendo hoje está tudo determinado por Deus para acontecer. Já está tudo determinado. Suporte as lutas, suporte a tribulação, porque esse vai te dar maturidade espiritual. Se você está firme na fé, essa palavra é para você que está firme na fé. Você está firme na sua caminhada? Continue caminhando. Não se preocupe com as lutas e as dificuldades. Não se preocupe com o aperto. Está tendo dificuldade, estão te pressionando, estão te apertando. Fica firme. A melhor chave, irmão, que o cristão tem é a oração. A oração é aquilo que nos conecta com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Por que orar sem cessar? Ah, mas eu estou orando, mas não estou tendo resposta. Não importa. Não é, a gente não ora só para ter resposta. A oração é uma conexão entre você e Deus. Você vê lá em 1 Coríntios capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 14, fala sobre os dons espirituais. Os dons espirituais, entre eles, está incluído o dom de línguas. O dom de línguas é um dom. Tem muita gente que pensa que o dom de línguas foi uma ferramenta que Deus deu para evangelizar, para pregar. Não, irmão. O dom de línguas não é para pregar, é para evangelizar. O dom de línguas ele é uma ferramenta espiritual. Ela é um dom, ela é um recurso espiritual para você orar nessa língua. Você pode orar na igreja, interprete a língua se tiver, mas ore somente você, para que as pessoas não possam ficar falando, né, e falando mal, escandalizando. Porque tem gente que é assim, não vai falar em língua na igreja porque não tem quem interprete. Se houver quem fale em língua, tem que ter um intérprete. Negativo, não é obrigado a ter um intérprete. Sabe por quê? Porque se não interpretar, quem vai falar com a igreja? Quem fala com a igreja é a Bíblia. É a Bíblia que fala com a igreja. Está lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1 fala. O que diz lá? Que é a Bíblia que fala com o povo? Não, está explicando assim. Que no passado, Deus falava por meio de sonhos, por meio de visões, por meio dos profetas. Agora, Deus fala por meio do Filho. E o que é o Filho? Está lá, em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é a palavra de Deus. Então, se você ora em línguas na igreja, não se preocupe, porque se não tiver intérprete, Deus vai falar com a sua igreja. Deus vai falar com a sua igreja. Como que Deus vai falar com a sua igreja? Por meio da Bíblia. Como que Deus vai falar com a sua igreja? Por meio da palavra de Deus. É assim que Deus vai falar com a sua igreja. É a Bíblia que fala com a gente. Não é as línguas interpretadas. Pode haver uma interpretação das línguas? Pode. Mas se não houver, não quer dizer que não vai haver edificação. O certo mesmo, irmão, é todos buscarem as línguas estranhas. Todos buscarem a linguagem de oração. Pega lá no capítulo 14, 1 Coríntios, lá no último versículo. Se não me engano, lá no último versículo diz assim, Paulo fala, né? Busquem os dons espirituais, né? Mas não proibais em falar em línguas. Quer dizer, Paulo ele orienta a buscar os dons espirituais, ainda orienta a orar nas línguas, para que você veja como que é importante a oração em línguas. Então, por que Deus deu, então, tanta oração assim para a gente? Deus deu o recurso da oração, tanto de palavras. Olha, nós temos 3 pontos de oração. Eu tenho um vídeo mesmo no meu canal falando sobre isso, mas eu vou repetir aqui. Deus nos deu 3 formas de oração. Quais são essas 3 formas? Vamos lá. A primeira é a oração falada. Tá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Eu te peço a tua ajuda, me socorre. É o clamor. É o clamor. E as nossas palavras. Uma. Qual é a segunda oração? A oração que você faz na mente. Não é em espírito. Não é espírito. A sua mente não é espírito. Não é o seu espírito. A sua mente é a sua alma. A sua mente é o seu sentimento. É a sua vida. É as suas lembranças. É a sua recordação. É tudo que está ligado à tua vida desde que tu nasceu. É a tua mente. Você fala com Deus na sua mente. Ore na sua mente, né? Você ora ali mentalmente com Deus. É a segunda forma de oração. Você está ali, você está no ônibus, né? Você está lá segurando no ônibus lá. Você está lá orando, Senhor, na tua mente. Abençoa, meu Pai, a minha vida. Me protege agora aqui nesse lugar. Abençoa meu trabalho, abençoa meus caminhos. É a oração na mente. Ou é a oração em espírito? É a oração em línguas. Irmão, a oração em língua, a oração em espírito é prova na Bíblia. O apóstolo Paulo fala. Em 1 Coríntios, capítulo 14, lá do versículo 15 para frente,
O apóstolo Paulo fala que ele orava em línguas. Paulo orava em línguas. Então, se ele fala assim, se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Olha, é o espírito dele que ora. E o que é o nosso espírito? É aquele que te conecta a Deus. É aquele que te liga a Deus. E o teu espírito é o fôlego de vida que Deus te entregou, né? O fôlego de vida que Deus te entregou, esse é o teu espírito. É isso que se conecta com o Criador. A tua alma é a tua mente. E as tuas palavras é a tua matéria. Então, o teu clamor, se tu clamar muito, teu corpo vai ficar cansado. Pode fazer uma oração de meia hora. Com as tuas palavras, você vai ficar ofegante. Por quê? As suas palavras é o seu corpo orando. É o seu sentimento ali. E a sua mente é o quê? A sua alma intercedendo, o seu sentimento, falando com Deus ali para ninguém escutar. E as línguas são essas aqui. É oração no espírito. Ninguém está entendendo, mas Deus está entendendo. Está lá, 1 Coríntios 14, 2. As línguas, elas não são para homem entender, são para Deus entender. Tá? E ela tem duas formas. Essa que eu orei é a línguas estranhas, mas também tem os idiomas. Tem um outro dom que Deus entrega. Tem outro dom, tem de Atos capítulo 2. O dom dos idiomas. Então, isso são idiomas. Deus entrega também esse dom. Isso é tudo um recurso que Deus entrega para você orar também. É uma oração espiritual. Ninguém está entendendo. Tá? Mesmo que seja idiomas. Mas Deus passa uma interpretação dentro desse idioma. Então, orai sem cessar. Não importa o que acontecer, em dificuldade, luta, tribulação, ore. Porque Jesus disse, ainda que tardio, mas o Senhor virá te socorrer. Nesse momento eu te digo agora, em nome de Jesus. Se tu estás orando, o Senhor vai te dar uma resposta em cima da tua causa. Aquilo que tu queres, não desfaleça. Porque em nome de Jesus, eu ordeno que a fraqueza espiritual saia da tua vida agora. E que a força do Senhor venha sobre a tua vida, sobre o teu espírito, sobre o teu corpo agora. E ele entra com saída para o teu problema. E ele entra com recurso na tua vida agora. E o Senhor manda te dizer, eis que eu sou contigo, não temas. Que ainda desse dia eu te darei uma resposta naquilo que tu me pede, porque eu sou Deus. Farei conforme a minha vontade, diz o Senhor. As línguas são interpretadas para você. Recebe a sua vitória. Ore sem cessar e coloque os seus planos na mão do Senhor, porque Ele é fiel e justo. Quem crê nele não será confundido. Quem crê nele não será decepcionado. Recebe a tua vitória agora, nesse momento. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, inscreva-se nesse canal e Deus vai te honrar cada vez mais no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.